Olá, o Repórter Setorial de hoje está no ar com uma edição especial. Vamos aproveitar o feriado para fazer uma reflexão sobre a situação política do país a partir das eleições do último final de semana. Por isso, vamos receber ao longo desta edição especialistas de diferentes áreas para podermos ter visões mais amplas nessa análise. E nesta primeira parte eu recebo aqui no estúdio a Cláudia Ribeiro Santos, que é mestra em História Social, e o Marcos Ed Wagner, mestre em Direito. Cláudia, Marcos, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Olá, obrigado eu. Eu que agradeço, mais uma vez, satisfação em participar desse programa. Eu quero perguntar a vocês a sensação que vocês ficaram a partir dos resultados que a gente teve no primeiro turno. O que chamou mais a atenção de vocês nesse momento dos resultados apurados? Primeiras damas? Obrigada. Bem, eu acho que essa sensação dessa valorização do discurso do ódio e de algumas situações que aconteceram no que tange a atos de violência, que, de acordo com algumas reportagens, já somam 50 situações, eu acho que isso me chamou mais atenção. Em particular, um amigo que é homossexual recebeu uma ameaça de um ex-delegado, de um delegado de polícia aposentado, falando que era para ele aproveitar que ele estava na fila para ser exterminado pelo Bolsonaro. Eu acredito que esse discurso é o que mais me choca. Essas eleições têm sido marcadas por esse discurso muito extremista e polarizado, e isso se acirrou ainda mais com os resultados para o segundo turno. Acho que o próprio discurso de ataque dos dois lados reforçaram muito essa ideia, né? Sim, reforçaram. Dos dois lados, é preciso frisar isso, tanto quanto ofensas de professores que votaram no Bolsonaro sendo achovalhados na internet, e do outro lado também que votaram no Haddad ou no Ciro, nos candidatos concebidos pela esquerda. Então, assim, acredito que essa questão do ódio, dessa polarização, está muito acirrada nessas eleições, e ficou pior após o resultado para o segundo turno. Marcos? Bom, eu tenho uma visão seguinte, o resultado ele reflete a insatisfação da população com os governos que nós temos em relação à má administração do país, sem atentar um ou outro candidato, um ou outro partido. A população está descontente, nós temos aí indo para 2 trilhões de arrecadação de impostos e continuamos sem educação, sem saúde, sem infraestrutura. Então, a população ela não está mais aguentando, ela está meio perdida em relação à falta de opção em relação ao candidato. Então, quando vem um candidato pregando alguma coisa relacionada à corrupção, a tendência é que ele vai angariar, porque quase 50 milhões de votos não é uma coisa assim que eu acho que é uma coisa do nada, é uma coisa muito séria. E é lamentável ainda realmente a forma com que se produz política no Brasil, desde a concorrer à eleição, mas também acho que a nossa democracia ela está engatinhando, né? Ela está engatinhando em termos até de isso que talvez esteja acontecendo. Eu falo, olha, gente, vamos respeitar mais, vamos debater as ideias, nós somos um país democrático, independente da opção de cada um. Para nós podermos, se nós queremos candidatos melhores, nós também teremos que ser eleitores melhores. Então, é uma democracia. Como está engatinhando, eu vejo num primeiro momento não aceitando isso. Mas quem sabe, com os erros e nós amadurecendo, nós podemos aí partir para campanhas mais limpas e candidatos também melhor preparados. Mas, resumindo a ópera, é uma insatisfação geral, eu acho, com o resultado dessa eleição, com tudo que os antigos governantes vieram trazendo até agora. E parte dessa visão, acho que acaba sendo reforçada nos resultados já finalizados, né? O Congresso, por exemplo, já apresenta uma mudança muito grande, né? O Senado, das novas vagas, acho que de 54 vagas que tinham abertas, 46 são novos, né? Nomes tradicionais da política brasileira, como Eunice Oliveira, Romero Jucá, Roberto Requião, Lindbergh Farias, Suplicy, a própria ex-presidente Dilma Rousseff não conseguiu se eleger, ela não era senadora, mas tem uma série de candidatos que todo mundo da política mais tradicional, né, como história na política, que não conseguiram se eleger.
E partidos criados mais recentemente, como o Partido Novo, colocou 8 deputados na Câmara já na primeira eleição. A Rede de Sustentabilidade, também criada após a última eleição, colocou 4 senadores novos, né? Totalizando 5 senadores no total. Então, assim, ideias novas estão surgindo e ganhando espaço. Vocês ficam também com essa visão? O PSL, que apesar de já vir de uma transformação, não é um partido novo, não tinha representação no Senado, continua não tendo, mas na Câmara... desculpa, o PSL tem representação no Senado, elegeu 4. E na Câmara tem a segunda maior bancada agora, com mais de 50 deputados. Né? Como é que vocês estão vendo isso? Bem, sobre a renovação na Câmara, né, no Legislativo de uma forma geral, o Reinaldo Azevedo produziu um artigo bem interessante acerca no qual ele aponta para não confundirmos o novo com novidade. Até mesmo porque nós temos a manutenção, conforme você mesmo disse sobre a questão da bancada do PT, do próprio PSL, das antigas ideias ainda prevalecendo. Embora o PSDB, que é um partido tradicional, perdeu muitas cadeiras. Então, assim, é preciso pensar. Mas o que é interessantíssimo pontuar é que nós tivemos um aumento significativo das mulheres dentro do Legislativo. E um dos deputados federais mais bem votados pelo PSL foi um negro. Então, assim, a gente precisa pontuar que essas eleições, elas trazem, de uma forma geral, situações inéditas para o cenário político nacional, sabe? Então, isso é muito significativo. Então, que a gente está engatinhando, como o professor Marcos mesmo havia dito, nunca se viu tanto falar sobre política nas reuniões familiares, nos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, enfim. Então, eu acho que essa renovação, de uma forma geral, é esse caminhar para a construção democrática que o brasileiro está indo. Marcos. Isso, e aproveitando o ensejo, ela disse muito bem no seguinte, nunca discutiu tanto. Eu estava pensando assim, normalmente nós estávamos falando sobre final de novela, de Copa do Mundo, que time que vai ser campeão brasileiro. Então havia maior alienação mesmo. Agora, se as pessoas estão, por bem ou por mal, discutindo política, elas estão realmente pensando na vida dela cotidiana. Essa renovação está refletindo esse pensamento. E nós precisamos esperar para ver se efetivamente as pessoas que se dizem a nova política brasileira, se elas vão corresponder. E hoje, com as redes sociais, com todo mundo tendo acesso, né, independentemente, lamentavelmente, das fake news, se elas têm, se eu faço uma proposta hoje, vai ficar gravada e depois vai verificar se eu simplesmente estava propondo para ganhar uma eleição ou se tinha o real intento de fazer aquilo para melhorar a sociedade como um todo. Então, eu vejo com bons olhos essa renovação. É um sinal que nós estamos cansados da velha política brasileira. Vamos falar, então, um pouco mais de propostas. Por exemplo, os dois lados chegaram a colocar alguma coisa sobre uma nova Constituição, né? Tinha no plano de governo do Haddad, depois ele voltou atrás. O próprio general Mourão chegou a falar de convocar uma constituinte de não eleitos pelo povo, né? De um conselho de notáveis, foi a expressão que ele usou. E depois também o Bolsonaro, que é o candidato à presidência, desautorizou o Mourão a falar isso, mas essas ideias ficam aí, a gente não sabe até que ponto elas vão ser feitas ou não, porque falar é muito fácil, a prática é que é bem diferente. Como é que vocês veem essa possibilidade de uma mudança na Constituição? Bem, eu acredito que toda transformação dentro da Constituinte, dentro do texto constitucional, ela precisa, eu acho que seria de bom tom, até mesmo para os dois candidatos, integrar a população nisso. Queremos mudar o texto constitucional, faz necessário algumas situações, preencher algumas lacunas, então que o façamos corretamente. O modelo como a Constituição de 88 foi elaborado, com a participação efetiva de vários grupos da sociedade para a constituição do texto, é importante, foi inédito na história do país até então, sabe? Então, que isso faça. Vamos ouvir a voz da população que está insatisfeita ou quer preencher lacunas, mas que isso seja feito com muita responsabilidade,
pelos dois lados. E também quando se fala uma nova Constituição, acho muito difícil, assim, como se fosse mudar todo, não tem como, assim, mudar todo o Estado democrático de direito, formas de governo. Isso não, eu acho que os políticos eles deveriam estar um pouco melhor orientados no sentido de, com devido respeito, controlar um pouco mais o ego. Não, vamos fazer uma Constituição, vamos sair fazendo isso. Não é assim que funciona. Mesmo o presidente, independente de quem seja, ele não governa sozinho. Ele precisa da Câmara, ele precisa do Senado. Não é simplesmente uma monarquia, eu vou fazer isso, vou deixar de fazer. Tem muita promessa, inclusive, dos dois lados, que ele não tem nem competência em relação àquilo que ele está propondo. Mas, como ela bem disse novamente, se porventura houver alguma mudança constitucional, que ela passe a ser mais democrática, porque nós precisamos mudar o representante que efetivamente represente o interesse da sociedade, não de uma bancada que tem interesse em algo específico, porque daí eles não representam o interesse. A Constituição ela é bonita no papel, mas a transformação naquilo, no modo de ser verdadeiro, também está precisando ainda um pouquinho mais de democracia. Tá longe ainda, não é sinal que a lei existe, que ela já está sendo cumprida. Nós temos o costume de falar, agora tem lei para isso, ótimo, mas ela precisa ser cumprida também, não basta ter a lei. Nós temos que ter um modus operandi de respeitar a lei e principalmente o texto constitucional. Vou aproveitar que tenho dois professores aqui para falar um pouco sobre educação, que afinal de contas, se a gente vai mudar para o futuro, tudo começa pela educação, né? Tem propostas bem diferentes dos dois candidatos para a educação. Enquanto o Bolsonaro, do PSL, propõe, por exemplo, algo parecido com o que seria a escola sem partido, né? Sem uma doutrinação, afastando essa parte da educação brasileira, o candidato Fernando Haddad, do PT, tem a ideia de colocar mais cultura, mais ciência, né, nas escolas. Como é que vocês veem esses movimentos? Bem, o que me preocupa muito nessa proposta do Bolsonaro é que dentro do plano de governo dele, ele fala umas coisas bem bacanas no início, aquele discurso, né? E no final ele fala sobre abolir as ideologias, qual é o termo que ele usa? Degenerativas, ruins, enfim, perigosas. O que significa isso para ele? Sabe? Porque daí a gente teria que passar um crivo na literatura. Será que um livro Vidas Secas, ele tem essas ideologias perigosas? Será que Drummond traz? Então, isso muito me assusta. E no que tange à escola sem partido, para eu que sou historiadora, a escola sempre teve partido, só que era um partido concebido como hegemônico. Ah, como assim, Cláudio, um partido hegemônico? Quando eu aprendi, você aprendeu, o professor Marcos aprendeu, que o Brasil foi descoberto, é uma proposta dentro da historiografia de se descaracterizar os povos nativos que aqui estiveram. E, por sua vez, esses povos nativos também ocuparam aquela região dos povos sambaquis. Então, assim, o partido é de quem? Porque é muito fácil falar que agora a escola tem partido, que a escola tem uma ideologia, quando a concepção contra-hegemônica está dentro da escola. Quando se fala sobre as minorias, quando se fala sobre o movimento negro, quando se fala sobre o movimento das mulheres e essa participação efetiva. Porque se nós olharmos um livro da década de 70 ou da década de 50, a impressão que tínhamos é que as mulheres, os negros e as minorias não participaram da história, não construíram história. Então, a gente precisa olhar esses outros lados para essa percepção do escola sem partido. Sobre a proposta do Haddad, eu acredito que seja muito significativa a inserção de mais cultura e muito mais que isso, porque a gente precisa trazer para dentro da escola a valorização do conhecimento. Então, se qualquer um dos lados, a nossa grande dificuldade enquanto professor é encantar o aluno para que ele precise aprender. Então, assim, independente dos dois lados, Haddad ou Bolsonaro, ser professor no século XXI é uma tarefa árdua e difícil, não são soluções simplistas que farão a educação ser transformada. A educação é essencial, mas nós teríamos que começar hoje para começar a colher os frutos daqui a uns 30 anos.
Há exemplos no mundo de países que começaram a investir pesado em educação e todo mundo extraindo o seu melhor, todo o país ganha. Em relação às propostas, nós temos que ver sempre que é necessário sempre a discussão. Nós não podemos ter uma educação de formação só, você vai ser formado para aquilo. A pessoa ela tem de estar preparada até para desconfiar do professor, né? Eu costumo dizer assim que eu ensino bem o aluno quando ele começa a questionar o que eu ensino. Porque eu falo, se eu estou numa faculdade de Direito discutindo se o direito atende ou não o ensejo da população, os anseios, se o aluno começa a discutir, fala, ótimo, você está aprendendo, porque não é sinal que nós estamos aqui na teoria, essa teoria está sendo representada na sociedade. Mas nenhuma proposta que seja, olha, é assim, acabou, não, aí você tira o próprio critério educacional. Temos que ver com muita reserva a situação de ideologia, de formação, porque o jovem, ele também, num primeiro momento, se ele não for bem educado, é fácil dele ser levado por uma ideia. A gente começa um discurso, uma oratória, uma retórica, e ele facilmente, num primeiro momento, ele vai encampar aquela ideia. Amanhã, pode ser que ele pensando diferente, ele já não tenha a mesma ideia nesse sentido. Mas devemos deixar assim, separar bem o que é educação, o que é formação, o que é informação, ou o que é uma tentativa de lavagem cerebral para tentar manter do modus operandi que a pessoa não possa de per si escolher o que é melhor. É um campo assim bem, um campo minado, né? Qualquer coisa que nós passamos no primeiro momento pode achar que está defendendo uma outra ideia, mas a educação de países desenvolvidos, nós vemos que se a pessoa falar assim, olha, eu quero fazer tricô na minha vida e serei feliz com isso, ela vai contribuir com a sociedade e eu vou contratar o serviço dela, né? Então não é formar para ser feliz, formar para isso, ou para entrar na linha de produção, mas logicamente que como professores nós estamos passando aí por um problema de hierarquia, de o aluno também achar que às vezes ele pode tudo, que às vezes vem da casa, você é um educador, com devido respeito, educação já tem que trazer de casa, eu não educo mais ninguém, eu tento me educar. Mas toda política que queira investir em educação, ela sabe que quanto mais educado é o povo, mais difícil vai ser governar. Então nós precisamos de melhorias significativas na nossa educação. Marcos, Cláudio, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tenho certeza que contribuiu muito com os eleitores da nossa região e de todo o Brasil também. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas na volta vamos ter uma conversa aqui com 2 profissionais do direito para debater questões legais das campanhas e também das propostas dos candidatos. Será que tudo que estão prometendo pode ser cumprido? Um lado já falou em tomada de poder à força, outro em uma nova constituinte. Será que a democracia brasileira está bem protegida? Vamos falar disso daqui a pouco. Nós voltamos já.